Ô, irmão, vocês não tem jeito não, viu? Antes da palavra fazer isso com a gente, só tenho a agradecer a Deus por todas as mensagens que a gente recebeu hoje. Essas felicitações alegram o nosso coração. Alegra o nosso coração em saber que a gente está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo e com as pessoas certas. E quando isso acontece, é igual nós sempre oramos aqui, irmãos, não tem como o nosso cálice não transbordar. Há uma unção sobre essa igreja, há uma unção sobre essa visão que Deus estabeleceu aqui em Valparaíso. E eu creio, irmãos, que tudo o que Deus tem feito é para nós, é para nossa família, é para nossa casa. Esse transbordar do Senhor é para cada um de nós. E como a gente agradece a Deus por você estar com a gente, por a gente poder caminhar junto, poder servir juntos. Aqui não tem maior, aqui não tem menor. Aqui todos nós estamos nessa mesma linha de frente, às vezes também na retaguarda, para servir por algo maior e alegrar o coração de Jesus. E hoje eu tive uma preocupação muito grande, porque eu já estava com uma mensagem preparada. Hoje culto de Santa Ceia. E para vocês terem ideia, eu até esqueci que era o dia do pastor. Eu fui surpreendido através do cardzinho que foi postado na rede social e no grupo da igreja, falando ali que era o dia do pastor. Irmãos, eu nem lembrava disso. E o Senhor, Ele colocou algo no meu coração, e eu não podia deixar de, nessa noite, de louvar a Deus pela vida do meu pastor. Eu não poderia deixar de, nesse momento aqui no altar, que eu tenho a oportunidade de falar desse pastor, de amar esse pastor, de honrar esse pastor, de fazer a igreja exaltar esse pastor, que está acima de todos os pastores, e o nome dele é Jesus. Vamos celebrar ele, Lagoinha. Vamos celebrar o bom pastor nessa noite, aquele que nos resgatou. Aleluia! Jesus, ele é o melhor dos pastores. Ele é o pastor supremo, Ele é o bom pastor. E aquilo que nós conseguimos fazer é só um pouquinho. Acredito que 1% ou 10%, apenas o dízimo de tudo aquilo que Ele fez e estabeleceu sobre a nossa vida. Não tem como a gente não arder de amor por alguém que entregou a vida por nós. De um pastor que foi capaz de dar a própria vida pelo amor das ovelhas e nos dá a vida. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo de número 10. Enquanto você abre aí em João capítulo 10, obrigado pelo presente, tá, Lagoinha? Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, por mim, pela minha família. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido a nós de viver tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos. São coisas assim inexplicáveis que nós nunca sonhamos com isso, nunca imaginamos viver isso. Mas nós só temos motivo de agradecer ao nosso Deus e saber que foi nesse lugar, nessa nova casa, nesse novo começo, nesse novo tempo aqui em Valparaíso, que nós fomos alcançados aí pelo melhor de Deus em toda a nossa vida e na nossa família. João capítulo 10, versículo 1, diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai à frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Eu sou a porta onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Irmãos, que palavra linda. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Oh, aleluia. Nós agradecemos a Ele porque hoje nós entendemos o que Ele quis dizer. Jesus pregava para um povo que não entendia o que Ele estava falando, não entendia a realidade do reino de Deus, não entendia a voz dEle. E hoje, porque nós fomos alcançados por esse ato que já aconteceu, Jesus, Ele já se entregou, o bom pastor, Ele já deu a vida pelas ovelhas. Hoje nós fomos alcançados, nós conseguimos ouvir e entender o que Ele queria dizer através dessa mensagem. Amados, Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele conhece você. Jesus, Ele te conhece antes de você ser gerado na sua mãe. Jesus, Ele cuida de você. Jesus, Ele quer te ver bem. Ele entregou a sua vida por você, para que você tenha uma vida completa. Viver uma vida completa, viver uma vida sem falta, viver uma vida em abundância. Só quem é crente entende o poder dessa mensagem. Só quem é crente entende o porquê o salmista falou que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Pode faltar tudo na nossa vida, Lagoinha. Pode faltar dinheiro, pode faltar o carro, pode faltar a casa, pode faltar amigos, pode faltar recurso, pode faltar o que for, mas Deus nunca pode faltar na nossa vida e na nossa história. Deus nunca faltará. E quando nós temos Deus, uma vida completa, de nada nós temos falta. Nós estamos alegres em meio a todas as tempestades. O Senhor chamou a sua igreja para ter uma vida de ovelha. O Senhor se identificou como pastor da igreja, porque Ele quer uma igreja que seja ovelha. E da forma que Cristo, Jesus, iniciou essa obra na sua vida, te deu essa identidade de ovelha, morreu por você, abriu a porta do curral para que você entrasse, passasse por Ele, e te colocou em um lugar seguro, onde Ele está junto com você. Da mesma forma que Ele fez isso, Ele também quer devolver você. Da forma que você começou, é da forma ou muito mais que você tem que terminar. Se você foi chamado como ovelha, você tem que terminar sua caminhada como ovelha, amém? Se você foi chamado como ovelha, não pode passar por uma transformação,
Não pode virar qualquer outra coisa que não seja uma ovelha. Sempre seremos ovelha. E para sermos ovelha, precisamos permanecer dentro desse curral. Precisamos estar do lado certo. A Bíblia diz que só há 2 caminhos: o caminho do sim, o caminho do não. Não há um terceiro caminho, há somente 2 caminhos. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando o bom pastor vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Assim como há 2 caminhos, também só existe para Jesus o bode e a ovelha. Também só existe para Jesus o joio e o trigo. E se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que são coisas muito parecidas. Pode colocar o tema aí. São muito parecidos o bode e a ovelha. Talvez o bode e a ovelha são diferentes, porque o bode ele tem um chifre. Mas o bode, ele é da mesma família da cabra. E a cabra, ela pode se parecer com a ovelha. Do bode, também tem o cabrito, que ele pode parecer com um cordeiro. E o bode, ele pode ser parecido com um carneiro, porque o carneiro também tem chifre. Ou seja, são animais que eles se parecem principalmente quando estão juntos, quando estão próximos uns dos outros. Apenas um pastor, em uma grande quantidade desses animais, conseguem discernir quem é ovelha e quem é bode. Assim também como um agricultor, somente quem tem especialidade nisso consegue perceber o que é o joio e o que é o trigo. Então, são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Muitos podem até parecer, mas não são. Parece, mas não é. E Jesus está chamando pessoas para entrar por dentro dessas portas, para que sejam pessoas que não somente parecem, mas também são. Nós não queremos ter o nome de ovelha, nós queremos ser ovelha. Nós não queremos um título, um nome, nada disso. Nós queremos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E a ovelha, nós precisamos entender que ela é um animal muito frágil. Diga comigo, a ovelha é muito frágil. Ela é frágil demais, irmãos. A ovelha é um animal que depende totalmente do pastor, diferente do bode. E é tão interessante que eu observei algumas diferenças do bode e da ovelha. E eu queria trazer rapidamente aqui para os irmãos. O bode, ele tem pelo. A ovelha, ela tem lã. A lã é algo mais robusto. A lã é algo mais cheio. O pelo não. O pelo é algo mais superficial. O bode, ele é um consumidor. Bode come tudo que vê. A ovelha não. A ovelha, ela não apenas come, mas também produz. Ela produz mais do que come. O bode, ele é independente e territorialista. A ovelha, ela é sociável. A ovelha gosta de caminhar junto. O bode, ele tem um odor forte.
ele cheira mal. A ovelha, ela tem um cheiro agradável. O bode, ele é rebelde, ninguém segura ele. O bode, ele pula cerca. A ovelha não faz isso. A ovelha, ela prefere estar num local cercado. O bode, ele ouve melhor do que a ovelha, mas ele não entende a voz de quem fala com ele. Ele segue qualquer voz que oferecer algo para ele. A ovelha, ela ouve muito pouco, mas ela entende somente a voz do pastor dela. O bode, ele cai no buraco. A ovelha também cai. Mas há uma diferença, porque quando o bode cai no buraco, sabe o que ele faz? Ele berra. Sei nem se é assim que o bode faz, né? Mas ele berra. A ovelha, quando ela cai no buraco, ela fica em silêncio. O bode, ele vai longe do pastor, ele é independente. A ovelha, ela fica próxima. O bode, ele é desobediente. Ninguém consegue segurá-lo nem contê-lo. Vontade própria. A ovelha, ela é obediente. O bode come todo tipo de plantas. A ovelha, ela só come do mesmo pasto. O bode, ele é corajoso. A ovelha, ela é medrosa. O bode, ele fareja bem e anda muito. Ele vai longe, mas não sabe voltar para casa. A ovelha, ela tem menos olfato. Ela fica mais perto da sua casa. O bode, ele nada rápido quando está dentro da água, mas ele cansa mais rápido ainda. A ovelha não nada bem, mas ela boia por causa da lã. O bode enxerga bem, a ovelha não. A ovelha, ela só tem uma visão periférica. Ela só consegue enxergar mais aquilo que está ao redor dela do que aquilo que está à frente dela. O bode é rebelde, a ovelha, ela é fiel. Interessante, o bode não gosta de água. A ovelha, ela ama água. E dentro dessa realidade de algumas diferenças, nós conseguimos ver que o bode, ele aparenta ser um animal mais forte. Ele aparenta ser um animal que enxerga melhor. Ele aparenta ser um animal que fareja melhor. Ele aparenta ser um animal que ouve melhor. Ou seja, dentro de características físicas, em todas ele supera a ovelha. Mas tudo que ele pode fazer, tudo que ele faz, só aproxima ele de uma coisa: do mesmo predador que a ovelha. Precisamos entender que o bode e a ovelha, eles estão em um mesmo pasto, em um mesmo aprisco. E aonde há o aprisco, aonde há um local, aonde esses dois animais estão reunidos, também está ali a presença dos predadores. Ali estão os lobos, que amam se alimentar desses animais. E o bode, por ser mais forte, por ir mais longe, por ficar mais distante, por farejar mais, por poder mais, por ter mais força em si mesmo, ele acaba sendo uma presa fácil para o lobo, que o devora numa extrema facilidade. Agora a ovelha, que é frágil, que não enxerga bem, que não ouve bem, que não fareja bem, um animal medroso, ela está tão mais fraca do que o bode, mas o predador não consegue chegar perto dela. Sabe por quê?
Porque ela está na dependência e no cuidado de um pastor. Ô Lagoinha, sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, não é pelo que você é, não são pelas suas qualidades, não são pelos seus potenciais, nada, isso pode te levar até um lugar longe, mas nunca levará você para um lugar perto, que é a presença do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa realidade é uma vida próxima do pastor, e nós só conseguimos estar próximo do pastor se ele enxergar em nós que nós somos totalmente dependentes deles, que não é por aquilo que nós fazemos, que não é pelas nossas características, não é por aquilo que nós somos. O pastor, ele defende aqueles que são inseguros, aqueles que estão perto dele. E eu gostaria de falar algumas características. Eu estou aqui para falar de ovelha, eu não estou aqui para falar de bode, porque na Lagoinha não tem bode, graças a Deus. Tem como você olhar para alguém do seu lado aí e ver a cara de ovelha que esse irmão tem, Lagoinha? Olhe para essa pessoa linda, essa ovelha do Senhor, que ela está cheirosa, que ela está bela, que ela está branquinha, mais alva do que a neve. Aleluia! Aqui só tem ovelha, Lagoinha. Quando Jesus está falando entre uma separação de bodes e de ovelhas, ele não está falando de um contexto, de uma denominação, de uma igreja, não. Ele está fazendo separação daqueles que creem e daqueles que não creem, daqueles que são e daqueles que parecem que são, ou daqueles que são e dos que não são. Ele está falando aqui de dois caminhos, de um dia que será terrível, onde famílias serão divididas, onde um esposo será dividido da esposa, um pai será dividido dos seus filhos, uma mãe será dividida dos seus filhos, amigos divididos, um de uma família e o restante tudo do outro lado, ou vice-versa. E nós precisamos entender que a porta desse curral ainda está aberta, ainda tem acesso a mais e mais e mais e mais ovelhas. Jesus, ele veio para a ovelha, Jesus veio para aquele que ouve a voz dele, Jesus, ele veio para aqueles que têm características de ovelha. Nós pregamos aqui uma mensagem há pouco falando que nós somos o quê? Escolhidos. Não somos apenas chamados, somos também escolhidos. Nós somos, igreja, ovelhas do Senhor. E nós precisamos ter característica de ovelha, sabe por quê? Porque a ovelha, ela, apesar de enxergar pouco, ela tem uma boa memória. Você sabia que a ovelha, ela consegue identificar o rosto do pastor dela? Ela tem memória, ela fotografa o rosto do seu pastor, mesmo enxergando pouco. A ovelha, ela tem emoções complexas, ela consegue desenvolver um afeto, um amor por aquele que está cuidando dela. A ovelha, ela consegue criar laços de amizade. Ovelha faz amigos, ovelha gosta de estar junto com as outras ovelhas. A ovelha, ela gosta de beber água, e não é pouca água, é muita água. Uma ovelha, ela bebe em média 5 litros de água por dia. Ela não corre da água, ela não corre do rio, ela não corre do fluir, não, ela quer estar perto. A ovelha, ela é de fácil domesticação, ela se adapta em terrenos diferentes, em lugares diferentes. Em todo mundo você consegue criar ovelha. Sabe por quê, Lagoinha? Porque ela se adapta a diferentes ambientes. Aonde ela está, não é sobre o lugar, é sobre o que ela é. Você está entendendo, Lagoinha? Não é onde você está, é o que você é. Se você é ovelha, você tem pastor. Se você é ovelha, onde você for, você está no aprisco do Senhor. Não é um local que determinará quem você é, não é o mundo que vai dizer quem você é, não são pessoas que vão dizer o que você é, não. Você tem um pastor, você tem um Deus, você tem alguém que fala por você. E aonde você está, você faz a diferença, você transforma, você é ovelha.
você é fácil de ser domesticado, de ser doutrinado. Você é fácil de ser ensinado pelo Senhor. Você é fácil de ser guiado. Você sabia que o pastor, tanto de ovelha como de bode, ele utiliza ali uma vara e utiliza também um cajado. E a vara, igreja, ela representa ali a correção do pastor, a doutrina, os princípios que são dados ali à ovelha para ela caminhar certo. Mas a vara, ela não serve só para isso. A vara também serve para defender a ovelha dos predadores que vierem. Se vier algum predador, um lobo, aquela vara serve para afugentar o inimigo. E o cajado, ele serve para dar direção à ovelha, para conduzir, para guiar. E não só para isso, Lagoinha, mas também para trazer para perto. A diferença é que a vara, ela tem a ponta pontiaguda e o cajado, ele tem a ponta encurvada. Dois instrumentos tão necessários para o cuidado dos animais, das ovelhas, dos bodes. Mas é tão interessante que no bode o cajado não serve. O bode é só a vara. O bode é só a dor. O bode não se doutrina, o bode ele não se adapta com outros ambientes, não. Ele é territorialista, é aquilo que ele quer, da forma que ele quer, é do jeito que ele nasceu. Não tem cajado que resolva. Nunca muda, sempre é da mesma forma. Mas a ovelha não. Além da vara, também tem o cajado. Irmãos, como é bom nós sermos corrigidos por esses instrumentos do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Deus mostrou para você o seu erro, porque Deus mostrou para você o seu pecado, porque Deus mostrou para você um novo caminho, porque Deus guiou você para esse caminho, porque Deus trouxe você para perto quando você ficou distante desse caminho. Ei, esses instrumentos que Deus utilizou foi preparados exclusivamente para que nós, ovelhas, nunca saiamos do aprisco do Senhor. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Ela não sabe se defender dos seus inimigos. Ela não tem chifre. O bode pode até chifrar. O bode pode até ficar brabo. Mas ele não é nada diante de um predador. A ovelha não pode se defender. Mas ela tem um pastor que é um super homem. Ela tem um pastor que é um super Deus. Ela tem um pastor que é o bom pastor, que é o supremo pastor, que nunca vai deixar que o inimigo se aproxime dela. A Bíblia diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando em busca de quem ele possa tragar. Tem pessoas que elas vão até longe, mas quanto mais longe de Deus, quanto mais longe você conseguir ir pelo seu próprio eu, mais vulnerável você está para que o inimigo e o lobo te traguem. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do pastor. Não sabemos nos defender dos nossos inimigos, mas nós temos aquele que nos protege de todos os inimigos. Irmãos, Deus está preparando, liberando essa palavra sobre mim. E eu quero dizer para você que o inimigo não tem poder de tocar em você, não tem poder de tocar na sua família. Se ele vir por um caminho por 7, ele fugirá de você. Ei, Deus é a sombra do onipotente. Deus cuida e guarda você. Ele guarda a sua casa, ele guarda a sua família. Uma característica tão linda da ovelha também, ela é um animal ruminante. Você sabe o que é isso, Lagoinha? Sabe o que é um animal ruminante? Que aquilo que ele come, aquilo que ele se alimenta, ele ingere, vai para o estômago dele e volta novamente para que ele mastigue aquilo novamente. Acontece um processo dentro desse animalzinho, que o mesmo alimento que ele comeu, ele consegue se alimentar desse alimento várias vezes. Quem está entendendo aí, Lagoinha? Quem está pegando essa palavra?
O alimento que é liberado sobre a sua vida, ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que ir, ele tem que voltar. Você precisa degustar esse alimento várias e várias vezes. Sabe por quê? Porque a ovelha faz isso para que ela possa absorver todos os nutrientes necessários para que ela continue a sua caminhada. Ei, Lagoinha, é a palavra, é o alimento, é aquilo que Deus tem dado a nós como igreja, é o pasto verde que Ele tem concedido a nós. Coma várias vezes. Coma várias vezes. Essa palavra que você recebe aqui hoje, se alimente dela toda a sua semana. Deus tem pasto para você. Deus não tem sobra para a igreja. Deus não tem sobra para um escolhido. Deus não tem sobra para as ovelhas dele, não. Deus tem um pasto verdejante. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não temerei, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, aonde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Será que pode declarar isso, Lagoinha? Todos os dias da nossa vida estaremos no curral do Senhor, no aprisco do Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor. Davi entendia o que era ser pastoreado. Davi entendia o que era ser cuidado. E por isso que nós precisamos não apenas ter características, não apenas saber a diferença de um ou de outro, não. Nós precisamos ter atitudes de ovelha para viver o melhor de Deus. Deus quer que você tome atitudes de ovelha. Diga: eu preciso, a partir de hoje, tomar atitudes que mudarão a minha vida. Diga assim: atitudes de ovelha, vem sobre mim. Diga assim: vem sobre nós. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Jesus quer que o nosso cálice transborde, Lagoinha. Jesus quer que essas atitudes estejam conosco até a vinda dele. A primeira atitude que você precisa sair daqui entendendo é que as ovelhas são produtoras. Diga: eu sou aquele que produz. Nós somos produtores, Lagoinha. Você é produtor. Você nasceu para produzir, você nasceu para dar fruto, você nasceu para que a sua lã seja compartilhada, alcance outras pessoas. Aquilo que Deus fez por você precisa fluir através de você. As ovelhas, elas são produtoras. As ovelhas produzem lã. A lã aquece, a lã faz roupa, a lã faz tantas coisas. A ovelha produz alimento. E é tão interessante que, da mesma forma que aquela lã é retirada da ovelha, da mesma forma que acontece a partilha, que acontece a entrega, a lã cresce muito rápido. Quanto mais lã uma ovelha fornece, mais lã ela produz. Quem pega essa palavra? Quanto mais lã você fornecer como ovelha do Senhor, mais você produzirá. Sabe por quê? Porque o Senhor honra aqueles que fluem, aqueles que transbordam, aqueles que têm prazer em oferecer, aqueles que têm prazer em entregar. A sua lã tem um propósito, a sua lã tem uma utilidade. E você está entregando a sua lã, é para a pessoa certa. Você está entregando a sua lã para o pastor. Você não está entregando a sua lã para o ladrão. Você não está entregando a sua lã para o lobo. Você está entregando a sua lã para o pastor que você serve.
O bom pastor, o supremo pastor, ele faz com que a sua lã alcance um propósito. A ovelha, ela se permite ser tosada. Quantos sabiam disso? Que quando você vai tosar uma ovelha, ela fica quietinha, ela não tem reação contrária. Ou seja, ela permite que tire os seus excessos sem machucar ninguém. Oh glória, eu recebo, Jesus. Pode retirar o meu excesso, porque eu nasci para transbordar, eu nasci para produzir lã. Quantos estão comigo aqui, Lagoinha? Permita o Senhor tirar o excesso. Se tem excesso na sua vida, é porque teu cálice está transbordando, é porque você tem motivo para exaltar o Senhor. Você é uma pessoa produtiva, você é uma pessoa que está dando lã, você é uma pessoa que está compartilhando tudo aquilo que vem para você através do cuidado que você recebe. Porque a ovelha, ela só é produtiva porque ela tem um bom cuidado do seu pastor. O pastor direciona, conduz, está perto, ensina, protege, alimenta bem. Oh glória! Segunda atitude que você precisa sair daqui sabendo: a ovelha, ela não dorme com fome. Ovelha não dorme com fome, Lagoinha. A ovelha, ela precisa estar alimentada. A ovelha, ela sente a necessidade do alimento para que ela possa produzir. E é tão interessante que nós, como ovelhas do Senhor, temos todo o alimento necessário. Ei, você entrou hoje dentro desse curral aqui, você já foi alimentado com o melhor alimento que nós poderíamos receber, que foi o pão da vida, que tem nutriente para mim, para você, para que você rompa, para que você avance. O pão, o alimento, ninguém vai para casa com fome. E ainda tem uma pamonha ali, caseira, para a gente desfrutar a caminho de casa, ou amanhã no café da manhã, ou no lanche da tarde, igual a pastora Patrícia falou. Irmãos, ovelha não fica com fome. Olha se tem alguém com cara de fome aí, irmão. Se tiver alguém com cara de fome, você vai falar: olha, Jesus está aqui para matar sua fome. Você não vai ter fome nunca mais. Você vai ser uma ovelha farta. Você vai ser uma ovelha cheinha. Você vai ser uma ovelha... Eita glória! Oh irmãos, como é bom transbordar. É bom demais transbordar. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 23. Pastos verdejantes. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, me leva a pastos verdejantes. Sabe o que significa a palavra literal a pastos verdejantes? Pastos de nova grama. Oh Lagoinha, a ovelha, ela só se alimenta daquilo que é bom. A ovelha só se alimenta daquilo que é fresco. A ovelha só se alimenta daquilo que é novo. O que você está se alimentando é aquilo que o próprio pastor está cultivando para que você coma. Ela só come do mesmo pasto, é um pasto verde, é um pasto fresco, é um pasto saudável. E sabe o que faz ela comer desse pasto? Porque ela não consegue farejar bem. Ou seja, se for por ela, ela não sabe discernir entre a erva má e a erva boa. Ela não sabe discernir daquilo que é um alimento bom e daquilo que é um alimento ruim. Mas o pastor vai conduzindo toda a alimentação da ovelha. Não deixa ela ter fome, deixa ela dormir de uma maneira farta. Pastos verdejantes é que Deus tem para nós. Ovelha não dorme com fome. Você não ficará com fome estando e permanecendo nesse aprisco que o Senhor está cultivando para você. Você vai levantar e você vai estar forte, alimentado, suprido. E quando a fome vier, Deus tem alimento para a sua vida.
Esse alimento que Deus está te dando, ó, vai e volta. Diga comigo de novo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Absorva todos os nutrientes desse alimento, desse pasto verdejante que o Senhor está te dando. A terceira atitude que você precisa entender hoje é que a ovelha, ela ama um lugar de água. Ela não apenas gosta de água, ela ama um local aonde tem água. O salmista diz: leva-me para junto das águas tranquilas. Quando eu diz leva-me para junto das águas tranquilas, o salmista está dizendo para que o pastor lidere ele gentilmente, conduza ele com cuidado para um lugar de água. Quantos aqui estão nessa noite para serem conduzidos a um lugar onde há água, a um lugar onde você vai se hidratar, a um lugar onde a água de Deus está presente? Deus tem água para você. Assim como você não dorme com fome, Deus sempre vai saciar a sua sede. Sempre Deus vai dar mais água para que você possa beber. Jesus falou: aquele que quer beber da água, venha. Ele tem água para mim, Ele tem água para você, Ele tem água para suas ovelhas. E são águas que não têm fim, são águas que transbordam, são águas que vão fazer com que você sacie toda a sua sede, que vão hidratar o seu organismo, para que tudo na sua vida flua melhor. São as águas que fazem a gente fluir, Lagoinha. A água que hidrata a ovelha, ela é muito importante. Ela é importante para a nossa caminhada, ela é importante para a nossa jornada. Um lugar de água. Nós precisamos estar nesse lugar de água. E a quarta atitude é que a ovelha, ela fica muda diante do perigo. A ovelha fica o que, Lagoinha? Muda diante do perigo. O que eu falei do bode? Quando o bode berra, o inimigo ouve o buraco que ele caiu, e ele vai lá e devora o bode. O bode, ele berra, vem a dificuldade, todo mundo sabe. Ele grita para todo mundo. Ele grita todos os seus problemas. Ele grita todas as suas frustrações. Ele grita tudo aquilo que não deu certo. Mas as ovelhas não. Nós não, Lagoinha. Nós, quando vem o problema, nós nos fazemos igual o Senhor Jesus. Lá antes de acessar o Calvário, Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele nada falou, Lagoinha. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor? Ele foi o maior exemplo, não só de pastor, mas também de uma ovelha submissa à vontade do Pai. Ele nada falou por mim e por você. Veio o problema, veio as acusações, veio os transtornos, e ele ficou calado. Foi chicoteado, ficou calado. Apanhou, foi humilhado, ficou calado. Ele só abriu a boca na hora certa, sabe para quê? Para liberar perdão. Para dizer: Pai, eles não sabem o que fazem. Para dizer: Senhor, recebe a mim. Oh, aleluia! A ovelha, ela fica em silêncio diante do perigo, mas ela não fica calada diante da vitória, diante do agir de Deus, diante da graça do Senhor, diante do cuidado do Senhor. Será que você pode ficar sobre os seus pés e levantar a sua voz? Porque você não morreu, pelo contrário, você está vivo. Jesus te deu vida, Jesus te deu motivos para que você fale, para que você celebre, para que você levante a sua voz em agradecimento a Ele, Lagoinha. Oh, impressionante é o amor de Deus. Vamos louvar essa canção, porque o Senhor é impressionante, o amor dele é impressionante. Então diga palavras de adoração a Ele, diga palavras de uma ovelha ao seu pastor.
antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você está num lugar seguro. Você está num lugar seguro. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, em um lugar escuro, em um lugar de medo, o Senhor está contigo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. A força não é nossa, Tinha valor a força é do Senhor, não somos nada. por mim. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão bom, nosso pastor. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare a sua segurança. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. O amor dele é impressionante. O amor desse bom pastor, ele é impressionante. E sabe o que é tão intenso nessa palavra, Lagoinha? É porque a ovelha, ainda que ela se dispersa do aprisco, ainda que ela se disperse do curral, ela não vai muito longe. Ela sempre está perto. Ela cai em um lugar próximo desse aprisco. Ela cai em um lugar perto desse aprisco. E aonde ela está caída,
E aonde ela está ali sozinha, o bom pastor, o pastor, ele consegue acessar a vida dela e trazer ela para perto. Lucas capítulo 15, versículo de número 3 diz: então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99, num lugar seguro, Lagoinha, e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Chegando à sua casa, ele chama os amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Não importa onde você caiu, não importa onde você perdeu, você não foi muito longe. O bom pastor, ele te achou, o bom pastor te resgatou, o bom pastor te trouxe de volta. Sabe por quê? Porque vida completa virá sobre você, alegria do Senhor sobre a sua vida. Festejaremos ao Senhor pela sua casa, juntos como ovelhas desse mesmo aprisco. E nós precisamos declarar ao Senhor a nossa fraqueza, dizer que não é por nós, não é o que fazemos, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Senhor se faltou alguma atitude que nos fizesse permanecer. Então ore pedindo perdão ao Senhor, como uma ovelha que reconhece a sua fragilidade e sabe aonde caiu, e sabe aonde se perdeu, porque o Senhor Jesus, Ele ouviu o teu silêncio. O Senhor Jesus, Ele ouviu o teu silêncio, Ele ouviu aquilo que você não falou para ninguém. O Senhor Jesus te diz nessa noite: eu ouvi aquilo que você pediu, eu ouvi aquilo que você falou, ouve a minha voz, você é minha ovelha querida. Diga: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, e como uma ovelha do teu aprisco, eu reconheço que o Senhor é o meu pastor. Eu não ouço outras vozes a não ser a voz do Senhor. Eu não me alimento de outros pastos a não ser do pasto do Senhor. Eu não bebo de outras fontes a não ser da fonte do Senhor. Arrependido eu me entrego na certeza, diga: arrependido eu me entrego na certeza que o teu cajado hoje me traz para perto e para dentro do aprisco, em nome de Jesus, amém. Fecha seus olhos. O amor de Jesus é impressionante, e eu vejo, irmãos, pelos olhos da fé, em uma visão que Deus me dá, o cajado do Senhor resgatando vidas, o cajado do Senhor resgatando ovelhas. E se foi você essa pessoa, se foi você que está de volta para o novo, se foi você que está de volta à vida completa, quando eu falar 3, você vai levantar a sua mão e vai segurar nesse cajado que o Senhor está estendendo para você. Você vai falar: Senhor, hoje eu volto. Senhor, estou de volta. Senhor, estou de novo, tudo novo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levanta sua mão. Só quem reconciliou. Aleluia, 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 aleluia. Levanta sua mão que é para Jesus, Lagoinha. Levanta sua mão, o Senhor te chama. O Senhor tem um novo começo, o Senhor tem uma nova história.
não é sobre o que somos, não, é sobre o que Ele é. Somos ovelhas desse pasto. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos festejar com você. Sabe por quê? Porque o Senhor te encontrou, o Senhor te resgatou, o Senhor te trouxe para o novo, em nome de Jesus. Ele veio para as ovelhas, Ele veio para as ovelhas, Ele veio para as ovelhas, Ele veio para as ovelhas. Declare, Lagoinha, declare quanto é o amor de Deus. Aleluia, aleluia, quão grande é o amor de Deus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Lagoinha, e assim como o Senhor Jesus disse na sua palavra, que Ele traz de volta a ovelha e Ele recebe com festa. Então nessa noite não será diferente do que a parábola que Jesus acabou de contar. Assim como a festa nos céus, a festa também aqui na Lagoinha Valparaíso. Então nós vamos dar palma da mão, vai! Nós vamos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. A partir de hoje, um novo tempo alcança a vida de vocês. 2, vocês estão no tempo onde o Senhor proporciona o melhor dele para vocês. E 3, sejam bem-vindos à família de Deus. Nós celebramos pela vida de vocês. Agora pode virar para trás agora. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para encerrar, vai, Lagoinha. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecer, mesmo assim se entregou.
impressionante. Vamos aplaudir a Jesus, o bom pastor, dono desse amor impressionante, que ama as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. Seja exaltado, seja glorificado, seja celebrado por nós. Feliz dia do pastor. Amém. Ô Lagoinha, que pena que o culto acabou, né? Mas a festa não acaba, viu? A festa é nossa, em nome de Jesus. E que essa semana você acesse essa completude que é o reino de Deus, uma vida completa. Usufrua desse alimento que Deus tem te dado, e que você venha ser abençoado em tudo que você fizer. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, ovelhas do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Está encerrado o nosso culto.